Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada a todos que colaboram para esse círculo estar acontecendo e trazendo tantas consciências aí, né, nesses encontros. Tem um tempinho que eu não participo, mas eu vou acompanhando aqui pelas mensagens que a gente vê e tudo mais, consigo perceber que é mesmo um lugar de uma riqueza, assim, de encontro de pessoas que estão num caminho ressonante com o meu, não é à toa que eu estou aqui hoje, e sou muito grata a Sara por essa possibilidade, essa oportunidade. Eu sou suspeita para falar porque eu sou muito intensa, e quando eu penso em coisas assim muito magísticas, como é o início da vida, e é magística mesmo, eu tomei essa consciência de que realmente, pelas constelações familiares, essa consciência me veio, desse momento magístico, divino e sagrado da concepção. Simplesmente isso, pensar em como fostes concebido, não importa a forma que este homem e esta mulher se encontraram. A gente nesse momento não pensa nesse conteúdo da história que aconteceu por trás desses dois indivíduos que se encontraram. A gente pensa mesmo naquele momento único, que é único, daquele óvulo e daquele espermatozoide, numa explosão de matéria, de inteligência, juntamente com esse portal espiritual que se abre naquele momento para que uma força, uma consciência habite aquela vida que inicia, né? Então esse é o grande triângulo aí da nossa origem. Um óvulo, um espermatozoide e uma alma. Isso, quando eu penso dessa forma, eu me encho de amor até transbordar. É assim que eu estou me sentindo, que é tão lindo. Então, gente, eu vou trazer para vocês uma experiência do Eu Xanda Família. Sobre as constelações familiares, vocês já conhecem aí, está sendo muito falado e pronto, pode ser que um conceito não esteja muito bem inserido aí no saber de vocês, mas com o tempo, se acontecer como aconteceu comigo, a constelação ela é um download de algo que já existe em nós. Então, devagarinho, aquilo, todo o conhecimento que Bert Hellinger desenvolveu, ele vai entrando para dentro da gente. E se a gente se permite, aquilo se transforma em algo que eu posso dizer assim, talvez não seja a única verdade do mundo, mas é uma verdade que transforma muito a nossa forma de estar na vida. E tem a ver com essa meditação que eu fiz agora, que proporciona essa tomada de força a partir desse momento mágico da concepção. Então, a constelação, eu costumo dizer que ela está pronta dentro da gente e que os conteúdos, as histórias, a política, econômicas, a família, tudo isso onde a gente acaba vivendo a nossa infância, é fonte de informações, de conteúdos que vão confundindo a gente, né? Dependendo da forma como é praticado esse amor em família, aquilo vai nos confundindo e nós vamos perdendo muito esse contato com algo que eu realmente chamo de natural, que é essa constelação, é o saber da constelação. A alma, ela traz aqui muitas informações que fazem sentido para nós, mas a alma, ela também se conecta com a alma familiar. E dentro da alma familiar é que acontecem as distorções do que realmente nos faz bem. Porque é na alma familiar que as crenças acontecem e a lealdade sistêmica se faz. De que forma que essa lealdade sistêmica se faz? É inaceitável para a alma familiar a exclusão de algum membro. Então, quando a gente pensa dessa forma, e eu comecei realmente a organizando por esse prisma de inclusão de tudo aquilo que foi excluído. Porque na minha família,
também tem essas histórias, né, de alguém que morreu assim, ou de alguém que, enfim, não foi bem querido, não foi bem quisto, alguém que, pronto, não fez alguma coisa que tinha que ser feita em família e por isso ele acaba não sendo bem visto, né, dentro da nossa família. E a gente, quando criança, cresce ouvindo alguns casos assim. E essa é a lealdade do sistema da alma familiar e, ao mesmo tempo, aquilo que deturpa o que é uma constelação dentro da gente. Então, quando o Bert desenhou isso, de que é inaceitável para a nossa alma individual a exclusão de algo a nível de alma familiar, ele consegue, então, desenhar isso que a gente chama de constelação e a gente consegue entender que como é importante incluir membros, incluir coisas que a gente acha que, pronto, não fizeram parte do nosso sistema. E quando eu conheci as constelações familiares, eu estava passando um luto muito grande, assim, né, de morte de pai e mãe. Eles faleceram meio que juntos, a nível de um ano, um do outro, e esse falecimento me trouxe muitas dores. E no meio dessas dores, eu me perdi um pouco na vida também e fui, enfim, trilhar por caminhos bem tortuosos, né? Eu costumo dizer que eu tive na porta do umbral. Então eu fui até os níveis inferiores aqui das nossas consciências e fui viver dores muito trágicas assim dentro de mim, que foram muito fortes e muito intensas. E tudo isso já tinha a ver com alguma coisa de exclusão do meu sistema familiar, que eu só fui descobrir depois com o tempo, né? Era alguma coisa a nível de exclusão de viciados, de alcoólicos, nesse sentido, né? Porque eu fui realmente resgatar este vício, o vício do álcool e o vício das drogas. E eu só fui me dar conta disso depois, estudando constelação familiar, que o que eu trazia em mim era mesmo uma exclusão muito grande, muito forte do meu sistema familiar, de algum viciado, algum alcoólico que foi muito rechaçado. Meu pai trouxe muito presente essa linhagem do alcoolismo, mas eu não o vejo como um excluído, mas sim, ele já representou alguma coisa no nosso sistema, mas antes dele houve essa grande exclusão, e era essa exclusão que eu representava. E então fui conhecer o pai dos meus filhos, né? E era justamente um homem também dessa linha da porta do umbral, do uso das drogas, do uso do álcool. E nesse momento a gente entrou numa simbiose de álcool e droga e foi onde eu me perdi muitos anos da minha vida. Então as constelações, quando chegaram, eu estava de luto dos meus pais que tinham falecido e totalmente imersa num processo muito degenerativo de consciência, de vida física, de muitos corpos meus estavam envolvidos com aquele processo. E o grande resgate, então, foi entender, perceber essa constelação dentro de mim, a partir do momento em que eu reconheço que tudo aquilo que estava acontecendo era mais forte que eu, mas que não era uma verdade. Eu reconheci que era uma ilusão, mesmo sendo viciada durante 5 anos de vícios, eu consegui reconhecer que aquilo era algo que apenas se mostrava em outras camadas, em outras dimensões, e que pedia essa cura no meu sistema. De alguma forma, as constelações ainda não estavam presentes pela sabedoria do conhecimento do Bert Hellinger na minha vida nesse momento. Mas essa sabedoria interna, que é isso que eu digo que a gente tem e que eu não sei como que a gente tem, mas todo mundo tem uma sabedoria interna que fala com a gente, me fez sentir acolhida por mim mesma. Chegou um dia que eu pensei assim, não tem ninguém que me junte, não tem quem me recolha desse processo danoso. Eu mesma
preciso me juntar, eu mesma preciso me olhar, eu mesma preciso resolver isso em mim, porque não existe essa pessoa que vem de fora. E eu me dei conta disso, não existe essa pessoa que vem de fora. Existe algo que tem dentro de mim e que vai fazer eu sair disso. E foi uma consciência sozinha assim que eu tomei. Pronto, resumindo, eu fui até um momento vivendo ainda com este homem, que era o pai dos meus filhos, que é o pai dos meus filhos, eu tive 3 filhos com ele. E até que um dia não foi mais possível viver com ele e as culpas aconteceram, né? Naquele momento que eu precisei me separar, novamente eu caí em culpa, de culpá-lo por não poder mais ter uma vida organizada em família com esses meus filhos. E aí começa a constelação familiar vir na minha vida. Eu precisava tomar uma decisão de deixá-los para poder vir para Portugal. E as constelações familiares entraram exatamente nesse momento na minha vida, onde eu tive certeza, mais uma vez, de que a força que move a vida mora dentro da gente e não fora. E que nem mesmo os filhos da gente seriam capazes de trazer essa felicidade, seja abdicando de um sonho, ou seja, fabricando esse sonho. Os filhos não poderiam ter essa responsabilidade sobre a minha vida. E então as constelações me ensinaram, quando eu entrei para as constelações, me ensinaram a tomada de força de pai e mãe, que foi o que eu já tinha feito quando eu consegui largar o mundo das drogas. Tem 20 anos que eu tô limpa. 20 anos não, perdão, 14, 15, 16 anos que eu tô limpa. 16 anos que eu tô limpa. Já estou exagerando. 20 anos que meus pais morreram e 16 anos que eu estou limpa. Então, eu aprendi a tomar a força dessa vida, a força da vida que já estava dentro de mim e que foi despertada pela teoria das constelações, que era incluir novamente todos aqueles que estiveram excluídos do meu sistema em função do uso de drogas, de vícios, de álcool. Essa inclusão se veio através da revelação que eu precisei fazer aos meus familiares, ou seja, aquela história, a verdade vos libertará. Eu precisei convocar uma espécie de encontro familiar, onde eu precisei criar coragem para contar a minha vida, que era uma vida oculta, era uma vida escondida, era uma vida que eu não partilhava com ninguém. Eu simplesmente me afastei da família e ninguém entendia por que eu me afastei da família quando eu usava drogas. Então a constelação também me traz uma capacidade de ser verdadeira com os outros. E eu consegui, então, de alguma forma, fazer essa convocatória familiar e revelar para eles toda a história da minha vida. Já passados 7 anos de vícios, e já estava limpa nessa época, tinha uns 2 anos, 3 anos que eu estava limpa do uso de drogas, e ninguém desconfiava que eu tinha ido nessas profundezas do umbral dentro da minha família. Ninguém desconfiava. E eu fiz essa convocatória e foi pelas constelações familiares que eu consegui achar as palavras certas para dizer para eles que esse momento drogas, vícios, álcool era preciso ser incluído na família de cada um. Foi eu que revelei para minha família principal, minha família de origem, né? Já sem pai e mãe, somos irmãs, cunhados, sobrinhos, tias, que esse fractal álcool e droga faz parte do nosso sistema. Porque eu olhava os meus sobrinhos, eu olhava meus filhos também, né? E eu dizia, meu Deus, isso não vai parar em mim se eu não parar e não revelar tudo isso que está acontecendo e tudo isso que Bert Hellinger traz como ser visto, né? O que é ser visto? Porque ser visto também é trazer a consciência familiar. Não era só a consciência individual que eu precisava ver, a minha consciência familiar precisava ver essa situação de vícios, de droga, de álcool, pois sobrinhos, filhos, tudo isso estaria correndo risco de ir de encontro para esse mundo de vícios. E foi nesse momento, então, que a constelação familiar, como eu disse, fez sentido para revelar a verdade e trazer esse encontro com
os excluídos de vícios para dentro do meu sistema, e tudo foi tranquilamente perdoado. Quanto ao meu marido, ficou a decisão de eu vir embora para Portugal, e muita raiva no momento, né? Porque eu queria trazer meus filhos também. Muita raiva dele. Então, de novo, as constelações familiares na minha vida para fazer essa inclusão de que esse pai foi o melhor pai que meus filhos puderam ter, mesmo no vício, mesmo nas drogas, foi o que foi. E eu comecei a trazer essa mensagem para o pai dos meus filhos de que ele era bem-vindo e que eu não teria mais esse julgamento sobre sobre a vida que ele escolheu ter, de drogas e de vícios. Hoje ele também tá limpo, hoje ele também já tem alguns aninhos que ele tá limpo, mas na época, tu vê, tem 4 anos que eu vim para Portugal, na época isso ainda acontecia fortemente, talvez uns 5 anos atrás, ainda estava muito presente na vida dele as drogas. E as constelações familiares nos ajudaram a fazer essa reunião familiar novamente. Hoje nós temos um encontro familiar muito importante em função de tudo isso das constelações familiares que eu ancorei no meu saber, no saber do pai dos meus filhos, e nós temos uma vida, enfim, muito harmoniosa. Ele veio para Portugal tem 1 mês mais ou menos, ele se mudou para Portugal e ele mora lá em casa, mora eu, meu parceiro atual. Isso é uma grande novidade, né, que tipo no meu sistema também nunca aconteceu isso, no meu sistema familiar isso nunca aconteceu. Eu tenho primas, eu tenho irmãs que se separaram e odiavam seus maridos, odiavam seus ex-maridos. Ficavam mesmo com algo muito ruim em relação àquele ex-relacionamento. Eu tenho sobrinhos que, quando os pais se separaram, perderam o pai. Por exemplo, o pai foi embora de casa porque não quis mais saber da mãe e não quis mais saber do filho. E até hoje, esse sobrinho está com 20 anos... e o pai dele nunca mais quis saber dele. Então, o que a constelação familiar me trouxe? Eu disse, eu não quero isso para os meus filhos. Meus filhos têm direito de ter pai, têm direito de ter mãe, têm direito de ter uma família em harmonia. E tem 1 mês que esse meu ex-marido chegou, ele está limpo das drogas, já tem esse tempo todo, então a gente foi se ajustando, foi se organizando. E tem 4 anos que eu tenho um novo companheiro aqui em Portugal, desde que eu vim morar em Portugal. Eu tenho um novo companheiro e moramos nós 3 juntos, com as 3 crianças. E é muito legal isso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ter meus dois, o pai dos meus filhos e o meu parceiro atual, né? O meu ex-companheiro e o meu atual companheiro em grande harmonia. As crianças... não sei se elas têm ideia disso que está acontecendo na vida delas, porque são crianças ainda. Minha filha mais velha tem só 14 anos, 13, nem fez 14 ainda, uma de 11 e um de 8. Acho que eles não têm ideia dessa dádiva que é essa harmonia familiar. Eles curtem provavelmente, sim, porque ontem à noite foi dia do Rodrigo fazer jantar, então era... E é muito engraçado, às vezes eu entro na cozinha, tá um cozinhando, o outro lavando a louça. Eu digo, bênção, é uma dádiva, constelação familiar, né? É muito engraçado. Eu tenho amigas que vão lá em casa e dizem assim, como é que tu consegue? Um lava a louça, outro cozinha, o outro leva o lixo para a rua, o outro cuida das crianças. Eu digo, tá tudo certo, todo mundo feliz. Todo mundo certo, inacreditável isso, né? É uma coisa inacreditável mesmo. No meu sistema isso não era possível. Isso no meu sistema jamais teria sido possível. Pronto, no meu sistema jamais teria sido possível alguém imigrar como eu imigrei, sozinha com 3 filhos. No meu sistema jamais isso aconteceu. Assim como no meu sistema jamais aconteceu de alguém usar drogas e chamar todo mundo para dizer, olha... eu usei, eu estou culpado. Eu usei e tá tudo bem. Usei, precisei experimentar e fui no fundo mesmo. Talvez, eu não sei se no meu sistema as pessoas que tiveram na porta do umbral tivessem tido a chance de ter voltado.
uma camada superior, assim, de uma consciência normal. Talvez no meu sistema jamais tivesse ocorrido uma separação, e um tempo depois, foi preciso 1 ano, né? Eu e o Rodrigo precisamos de 1 ano, assim, para essa separação acontecer, nós irmos para um lugar seguro, e aí com a constelação familiar eu consegui retomar essa força e essa parceria com ele. Levou 1 ano, mas aconteceu. Talvez no meu sistema não seja tão claro a autorresponsabilização quanto é para mim, né? Talvez no meu sistema, assim, ninguém ainda tenha atuado buscando resultados na vida sem interferir na vida do sistema. Isso também é uma das coisas que a constelação familiar ensina muito, porque o que acontece? A gente começa a caminhar nesse caminho de conhecimento, de sabedoria, de crescimento espiritual, e a gente tem muita vontade de voltar dentro da família e buscar as pessoas, e avisar e sacudir as pessoas e dizer: acorda, tem uma vida inteira de autorresponsabilização te esperando, vem comigo, vou te mostrar um caminho maravilhoso. Então, assim, é muito fácil a gente fazer esse movimento de querer voltar na família, porque essa é a tal da lealdade, né? Uma das lealdades sistêmicas que se tem. A gente fala muito sobre as ordens da ajuda, né? E na lealdade sistêmica se faz muito isso dentro das famílias. É querer acordar a mãe, querer acordar o pai, querer acordar o irmão. E a gente se mete em cada treta fazendo isso, a gente se mete em cada emaranhado, tentando buscar as pessoas da nossa família para o lado de cá. E dói muito olhar as pessoas da nossa família seguir naquele caminho e não fazerem nada para vir para esse outro lado, onde a gente consegue achar felicidade em momentos, felicidade verdadeira, né? Em pequenos momentos, onde a gente consegue achar autorresponsabilização, onde a gente consegue se sentir sozinhos, culpados pelo que deu certo e pelo que não deu certo. E isso é muito difícil não fazer com as nossas famílias. Então, talvez no meu sistema, uma coisa que era bem sufocante na época que eu me lembro, era a necessidade de um salvar o outro. E eles têm essa necessidade lá ainda. Eu sinto, eu tô aqui, eu tô de fora, mas eu tô dentro, né? A gente nunca sai de um sistema. Eu não reivindico mais o meu sistema. Não é uma reivindicação, é uma renúncia. Eu gosto muito dessa palavrinha. Não é uma reivindicação, é uma renúncia. Foi isso que eu fiz com esse sistema familiar. Eu precisei renunciar em busca desse novo caminho. Então, talvez no meu sistema ainda não aconteça de eu ver nesse sistema de origem das minhas ancestrais aqui, né, a autorresponsabilização, porque estão sempre lá se emaranhando em um querer ajudar o outro, em um querer puxar o outro para cá, e quando vê daquelas brigas de que tu não fez como eu te disse, porque se tivesse feito que não sei o quê. Então, uma das coisas é isso, é a gente aprender a renunciar. Esse sistema familiar das minhas irmãs, enfim, que é o meu sistema lá do Brasil, é uma renúncia bonita, assim, porque se eu não tivesse feito como eu fiz, de ter saído daquele núcleo onde todo mundo tenta salvar todo mundo e, na verdade, todo mundo acaba morrendo junto, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estava aqui proporcionando para os meus filhos o que eu estou proporcionando. Talvez se eu lá tivesse, eu não estaria recebendo meu ex-marido e meu marido dentro da mesma casa, porque, nossa, inconcebível isso. Inconcebível pensar que um ex-homem e um atual sejam amigos. Isso não poderia acontecer. Então é isso, as constelações familiares trouxe para mim essa harmonização, autorresponsabilização, e aprender a renunciar, né? Eu descubro hoje que o que eu fiz com as drogas, eu renunciei. Por que eu não continuei viciada? Por que eu não continuei naquele mundo? Porque eu parei de reivindicar. A reivindicação
A reivindicação é aquela energia que te coloca em guerra. E hoje eu descobri isso. As drogas... Gente, eu converso com adictos, eu converso com outras pessoas, enfim, que têm seus vícios, as pessoas não conseguem acreditar que eu larguei assim. Foram 7 anos usando. Isso é renúncia. Eu renunciei. Eu fumei 22 anos cigarro, fui fumante, 22 anos de cigarro. Eu renunciei o vício do cigarro. Eu renunciei à guerra e à disputa pelo amor dos meus filhos entre eu e o pai deles. Eu renunciei essa guerra. Eu renunciei, mesmo eu já tendo parado de usar drogas, o pai deles chegou a usar ainda mais um tempo. E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que deixar as crianças, porque às vezes finais de semana, quando eu estava lá no Brasil ainda, as crianças tinham que ficar com ele, né? Era o pai. E eu dizia, meu Deus, como é que vai ser isso? Esse pai que usa droga com essas 3 crianças. Eu renunciei o que eu achava disso. Eu renunciei. Eu aprendi a renunciar o que eu achava disso. E eu não conheço pai melhor para os meus filhos do que esse pai que eles têm. Não sei se eu teria tido um pai melhor. Então, a grande questão das constelações familiares na minha vida, olhando para esse conteúdo que eu contei para vocês muito resumidamente, de ter estado na porta do umbral, ter estado, enfim, entre outras situações difíceis, né? Ter culpado o Rodrigo por N coisas que é o pai dos... detalhe que eu nem falei rapidinho, mas vou falar, que é um detalhe importante aqui. Eu contraí HIV desse homem há 20 anos atrás. Ele tem HIV e eu contraí HIV. Então, a minha grande culpa quando eu me separei dele era dizer assim, tu é culpado de eu ter HIV. Tu é culpado. Tu é culpado. Então, eu renunciei a essa culpa também, entendendo de que 50% de culpa era minha. Em tudo na vida, desde que eu conheço as constelações familiares, essa palavrinha é a que mais me fez sentido, renúncia. Da culpa do outro sobre os meus resultados até a minha própria achismo das coisas como são, renúncia. E toda vez que eu coloco essa palavrinha na frente, ameniza algo dentro de mim. Na renúncia a gente não tem uma intenção, né? Quando não tem uma intenção, simplesmente eu renuncio à questão. Não existe uma intenção por trás da renúncia. Porque onde tem uma intenção, tem algo que é meu. Onde tem uma intenção, tem claramente algo meu. Em tudo que a gente coloca intenção, tem algo nosso. E eu aprendi que a renúncia, sem intenção de nada, a renúncia simplesmente é a força do espírito. É a força do espírito. É o movimento do espírito. Deus não protesta, Jesus não protestou. Como que conseguem, né? Como que conseguiu Jesus passar por tudo que passou? Se não a renúncia. Então eu fui construindo dessa forma a constelação dentro de mim e procurando os meus melhores resultados. Nem sempre se renuncia, né? Às vezes a gente luta, sim. Às vezes a gente precisa botar a mão na massa e lutar por um sonho. Sonho nós não renunciamos. Sonhos a gente toca a mão na massa e vai adiante.
mas conflitos renunciamos, culpas renunciamos, situações que já não nos fazem bem renunciamos. Uau! Eu agradeço aqui a escuta de todos vocês. Eu vou escrever um livro dessa história ainda, daí eu aviso vocês quando é que vai ter esse livro. mais adiante. Que é uma história longa, né? Eu costumo, desde que comecei o meu caminho de cura consciente e também de trabalho interior para poder sentir a vida de uma forma mais expandida, mais integrada, sinto que as duas ferramentas que mais trouxeram transformação à minha vida, as ferramentas destas metodologias de cura, que mais trouxeram força e mudança à minha vida, foi realmente as constelações familiares. Ainda há 3 dias atrás tive a oportunidade de vivenciar a força. 4 dias atrás fizemos uma sessão, eu e a Milena, com a Xanda, e vivenciámos a força realmente o poder que esta ferramenta tem na vida quando há disponibilidade para a transformação e para a transição para outros momentos e processos da nossa vida. É para mim a ferramenta, para além das plantas medicinais, como já sabem, são estas duas que para mim têm feito na minha vida, e eu não digo que são as mais importantes, porque todas são importantes, mas na minha vida de facto são as que têm permitido ir mais fundo. Já participo muito nesta prática, não só como participante no sentido de levar os meus temas para serem trabalhados, mas também como alguém que está para poder ajudar a que o que precisa de ser visto venha à superfície. E obviamente que ao ajudar nunca estou a representar nada que eu também não tenha que ver em mim. E o próprio círculo também está nesse constante espelho. É para mim uma das grandes ferramentas para o processo deste centro de saúde. É uma das ferramentas mais importantes de acolhimento das famílias e do indivíduo como ser, não é? Para mim, uma das medicinas que eu vejo a estar mesmo visível e presente para todos, em qualquer circunstância, para adaptar-se a vários temas e questões familiares e também individuais. E a Xanda falava muito da renúncia, e há três pilares base deste movimento que é a Raiz Portugal, e um deles é precisamente a renúncia. E os outros 2 é a ressignificação e a reconciliação. A renúncia, para acontecer, nós precisamos de a fazer em reconciliação e também com vontade de ressignificar. E, portanto, estes 3 pilares para mim são fundamentais para aquilo que estamos todos a fazer juntos, e fico mesmo muito, muito feliz, Xanda, por teres trazido esse pilar até aqui de uma forma intuitiva, porque ainda não tínhamos falado sobre isso, e é um dos temas mais importantes de Raiz Portugal a nível da tradição e da cultura também, que nos assiste, não só como povo português, mas também como povo universal. Há muito trabalho de renúncia para fazermos enquanto indivíduos e coletivo. Para terminar, estou muito, muito orgulhosa da forma como trouxeste o tema. Sinto que Raiz Portugal é mesmo isto, são as histórias reais, não é trazer a metodologia porque sim, é trazer a nossa história de vida e através dela a metodologia que nos resgatou. E tu fizeste isso de uma forma exemplar. Eu tenho a sorte de poder ser tua aprendiz e estar também a receber da cura do teu serviço e da tua medicina na minha vida, e por isso não tenho muito a dizer, porque estou em contacto contigo e estou a fazer trabalho contigo sobre aquilo que tu fazes. Só tenho a dizer que estou muito orgulhosa da transparência, do coração e da humanidade que trazes para o teu testemunho, para a tua narrativa. Muito, muito obrigada, Xanda, pela inspiração que és e por me levares, que sempre que estamos juntas e conversamos,
me levar sempre a conhecer novos campos do astral através de um diálogo muito simples e muito humano. Então, gente, foi um gosto mesmo poder estar partilhando com vocês aqui, e foi mesmo desse lugar, sem ensaio, sem projeção, simplesmente deixei que viesse a história que veio, do lugar de onde veio, foi sentir também, assim, com essa genuinidade, né, e uma certa inocência, uma partilha de coração sobre aquilo tudo que me transformou no que eu sou. Que foram essas piores histórias e os piores conteúdos e o que eu fiz com eles, né? Então eu não sou eles, eu sou o que eu fiz com eles. Eu sou aquilo que eu ressignifiquei, que eu reestruturei através das vivências que eu tive. Portanto, honrem suas vivências, honrem suas dores, no sentido de olhar para elas e perceber o que vem por trás daquela dor. Qual é a mensagem inserida por trás daquele processo emocionalmente trágico, danoso, que num momento nos leva lá para baixo, mas é ele que nos levou para baixo, que vai proporcionar a força da vida. Sem aquilo, não seria possível ver a vida de outra forma. Essa é a constelação interna que está naturalmente dentro de nós. Coisinhas que a gente aprendeu mesmo no seio da nossa família, ou aprendeu nas escrituras que tantas culturas nos trazem. Mas essa é a verdade mesmo. Daquilo que foi pior, fazer o melhor. E é isso que eu acabei fazendo na minha vida. Por isso que meus filhos, enfim, estão tendo realmente bons exemplos, creio eu. Mas eu uso muito para tudo isso, junto com a renúncia, respeito o seu destino. E respeito o seu, e respeito o seu, e respeito o seu, respeito o seu. Nós temos nossas escolhas e cabe a nós passarmos por aquilo que está para nós. Então, renunciamos, reconciliamos e respeitamos o destino das outras pessoas. Principalmente, respeitamos. E é assim que eu encerro. Com muito amor e respeito.